Olá a todos, bem-vindos ao resumo semanal dos mercados financeiros da Air Trading. Nesta semana que passou, Donald Trump voltou a agitar os mercados. Agora não foi tanto pelas tarifas que vai anunciando, mas sobretudo porque confirmou que os Estados Unidos da América estão a mediar as negociações diretas entre a Rússia e a Ucrânia, o que gerou otimismo nos mercados e elevou as bolsas europeias e também norte-americanas para novos máximos históricos em alguns casos. Em termos macroeconómicos, o grande destaque desta última semana foi a inflação nos Estados Unidos da América, que registrou um aumento de 0,3% em janeiro, elevando a taxa anual para os 3%, acima dos 2,9% esperados pelo mercado. Este dado reforçou a ideia de que a Fed poderá manter as taxas de juros elevadas por mais tempo, esperando-se agora que só em setembro possa ocorrer o primeiro corte nos juros nos Estados Unidos da América. Aliás, Jerome Powell discursou esta semana perante o Senado e o Congresso e reforçou que o Banco Central não tem pressa para cortar as taxas de juros e só o fará quando houver maior confiança de que a inflação está efetivamente controlada, algo que não parece estar a acontecer segundo este último dado. Na Europa, o PIB da zona euro no quarto trimestre de 2024 foi revisto em baixa, confirmando um crescimento de apenas 0,1%, refletindo a fraca atividade económica na região. Com base neste dado e na previsão do Banco Central Europeu de que a inflação regressará à meta dos 2% até o verão, abre espaço para mais cortes nas taxas de juros nos próximos meses. Estes dados revelam uma economia norte-americana a crescer, tanto na inflação como no dado do PIB, ao passo que a economia europeia tem visto a sua inflação a cair e a economia praticamente estagnada, o que leva aos bancos centrais a adotar políticas distintas nesta fase. Para esta semana, começamos a meio gás, com as bolsas norte-americanas encerradas devido ao feriado do President's Day, o que poderá impactar a liquidez dos mercados globais no início da semana. Para os restantes dias, os investidores estarão atentos à publicação das atas da última reunião da Reserva Federal Norte-Americana, que serão publicadas na quarta-feira e que poderão dar mais pistas sobre a trajetória das taxas de juros nos Estados Unidos da América, assim como estarão atentos ao anúncio das suas decisões sobre as taxas de juros por parte dos bancos centrais da Austrália e da Nova Zelândia. Quanto à earnings season, esta semana destacamos os resultados empresariais de Walmart Stores e Alibaba. E com base em todos estes dados, vamos agora ver como reagiram os principais ativos até ao fecho do mercado na sexta-feira. Relativamente à oportunidade desta semana, destacamos o comportamento em termos técnicos do gás natural. Observando o gráfico em velas diárias do gás natural, é possível observarmos que ao longo dos últimos 2 anos temos andado aqui numa lateralidade. Mas se observarmos, acima de tudo, a partir de 2024, poderemos dizer que demos início a uma tendência ascendente dentro dessa lateralidade. E foi exatamente com o objetivo de negociar essa tendência ascendente dentro da lateralidade que surgiu a oportunidade da última semana. Então, se desenhássemos uma linha de tendência a unir os mínimos de agosto, a passar pelos preços de fecho também em agosto do ano passado, iríamos perceber que essa linha se encontrava em torno dos $3, que é um valor psicológico e por isso tem sempre uma maior preponderância na tomada de decisão dos investidores. Se a esta linha adicionássemos as retrações de Fibonacci de toda a subida que fizemos desde os mínimos de 2024 até aos máximos que tínhamos feito no final do ano passado, iríamos constatar que os 38,2 de Fibonacci, que é o patamar que serve para indicar onde é que há uma maior probabilidade de haver pressão compradora suficiente para que o preço volte para novos máximos, também coincidia nos 3,10. E, portanto, esta região, só pela linha de tendência e pelo Fibonacci,
já nos mostrava que era uma zona muito importante de pressão compradora para quem quisesse negociar a favor da tendência ascendente. Mas se a isto olhássemos para trás e observássemos a importância deste patamar dos 3 dólares ao longo dos últimos 2 anos, iríamos então perceber que esta foi uma região que durante muito tempo funcionou como zona de pressão vendedora, desde aqui de março de 2023, voltou a funcionar como zona de venda em agosto de 2023, a exceção foi aqui no mês de outubro e novembro de 2023, que realmente conseguiu superar esta região. Mais tarde voltou a ter aqui pressão vendedora em janeiro de 2024, em maio e junho de 2024 voltou a ser uma importante zona de venda, e só em novembro de 2024 é que esta região passou a ser quebrada. E é a partir do momento que é quebrada que a mesma se converte numa região de compra. Em vez de ser uma zona de venda, transformou-se numa zona de compra, uma zona de pressão compradora. É o tal papel invertido das resistências e dos suportes. E foi exatamente com base nesta análise que na semana passada tomámos a decisão de entrar a favor da tendência, sendo que o objetivo final estará nos máximos históricos. Ainda assim, a região que atualmente acabamos de tocar é uma região que, a nosso ver, já fará todo o sentido encaixar ganhos, ou parciais ou totais, dado que também é uma zona agora de curto prazo que poderá funcionar como uma zona de pressão vendedora e o preço poderá voltar a recair. E, portanto, dessa forma, acabamos por aproveitar para surfar aqui um swing de cerca de 20% num ativo que é muito volátil, mas que nos tem dado boas oportunidades ao longo destes últimos anos. Se está interessado em conhecer os nossos serviços e aprender a investir de forma consistente e sustentável, não hesite em contactar-nos via WhatsApp, telefone ou e-mail. Tenha uma ótima semana de trading e até para a semana.